Pessoal, vamos começar? Entrem fazendo favor na aula 12. Se vocês não acharem, pode dar um procurar lá do site mesmo que ele acha, tá? Eu não esqueci de colocar lá no índice essa aula. Ou logo na página inicial mesmo, é só rolar ele um pouco mais para baixo, vai estar a aula 13 e a aula 12 vai estar logo embaixo. Tá? Vai ser essa parte aqui de manipular exceção. Na aula passada, a gente terminou já com a parte de introdução feita, né? A introdução ao PLSQL, e a gente fez até algumas store procedures para justamente ilustrar, né? A gente comentou sobre bloco nomeado e bloco não nomeado, correto? E agora a gente vai começar a entrar em outros objetos e até aprimorar um pouquinho mais do código que a gente está desenvolvendo aí no PLSQL, ok? Bom, já estou aqui conectado no SQL Developer, tá? Quando desenvolvemos procedures, que são quando a gente utiliza manipulação, quando a gente desenvolve procedures que, por exemplo, podem chamar outras procedures. Então, isso daí também é bem comum quando a gente está programando, né? Dentro lá do Java ou dentro lá do .NET que vocês programam, vocês perfeitamente conseguem fazer isso daí. Fazer que um procedimento chame funções ou procedimentos chamem procedimentos. Quando uma exceção é levantada na chamada de uma procedure, o controle vai imediatamente para a seção de exceção daquele bloco. Então, o que acontece? Né? Eu tenho uma procedure chamando uma função ou uma procedure chamando uma procedure. O que seria a exceção? A exceção é justamente o tratamento que a gente vai fazer. Certo? A exceção é justamente algo que você não esperava e aconteceu, correto? Dentro da manipulação de exceção, tem N exceções lá dentro. No Oracle, inclusive, ele dá até um dicionário para a gente, né? Por quê? Porque pode acontecer N coisas. Quando, por exemplo, eu vou fazer simplesmente um insert. Pode ser que a sua aplicação não se conecte com a base de dados. Pode ser que caia o servidor no momento da inserção. Pode ser que eu não preparei os meus dados do insert corretamente para ser inserido. Tá? Então pode ter N outras coisas. Pode ser que o banco esteja cheio, o disco já tenha acabado, eu não consegui fazer a inserção. Então cada uma delas gera um erro, vamos dizer assim. Tá? Uma exceção é considerada processada se a exceção fornece um manipulador para exceção levantada, para exceção levantar. O que é exceção levantar? Na verdade, é quando a exceção é mostrada de alguma forma. Tá? Não mostrada no sentido de mostrar em tela, mas ela consegue guardar essa exceção em uma variável, que a gente viu até inclusive na semana passada, uma variável especial que a gente consegue tratar um pouco mais ela. Em vez de mostrar diretamente o padrão que o Oracle tem, a gente consegue tratar. Quando uma exceção ocorre, é manipulada, o seguinte fluxo ocorre. Né? Quando uma exceção é manipulada, o seguinte fluxo ocorre. A exceção é erguida ou levantada, o controle é transferido para o manipulador de exceção, o bloco é terminado, e o bloco do programa chamador continua a executar como se nada tivesse acontecido. Então aqui é um dos exemplos que a gente tem. Eu tenho uma procedure que chama outra procedure aqui, correto? Essa primeira procedure aqui vai ter os comandos delas. Em algum momento ela fez a chamada aqui do proc2, proc2 é essa outra procedure. Tá? Esse arg1 aqui é argumento ou parâmetro, se a gente for poder melhor falar. Tá? Seriam parâmetros in, out ou in, out, que a gente começou a ver lá na semana passada. Vamos supor que eu tenha aqui justamente os nossos blocos de exceção. O nosso tal do begin exception. Tá?
Tudo que eu quero fazer, eu vou colocar justamente aqui, ó, entre o begin e exception. Todos os comandos. Agora, deu algo de errado, não aconteceu como eu esperava algo, vai vir aqui, ó, pro exception. Tá? O que ele vai fazer aqui? Olha, na hora que ele tratou isso daqui como exceção, ele viu que é algum erro que ele conseguiu manipular, ele pode jogar isso daqui numa variável dentro dessa parte do código. Legal? Logicamente, ele vai abortar essa parte aqui e vai voltar aqui, ó, a próxima linha da chamada de exceção, da procedure chamadora. Então, dando ou não exceção aqui, essa procedure, ela nem na verdade vai ligar muito. Ela vai continuar o programa daqui para baixo como se nada tivesse acontecido. Tá? Agora, e se eu não trato, se eu não coloco begin exception aqui, aí esse cara aqui vai ficar sabendo. Tá? Então, tem alguns problemas. Tá? Bom, o que é melhor sempre tratar? Se possível, em todas as functions, em todas as procedures que você puder colocar begin exception, melhor. Tá? Por quê? Porque você nunca sabe todas as opções de erro que vai acontecer. Tá? Para gravar um dado, para ler um dado, correto? Pode acontecer N coisas entre esse caminho aí. Bom, por exemplo, aqui, ó, create or replace add a department, e nós temos aqui 3 variáveis ou 3 parâmetros, né? pname, pmgr e plog. Uma é do tipo varchar2 e 2 são do tipo number aqui, ó. Correto? Legal. O que a gente vai fazer? Esse insert aqui, ó. Insert into departments, department ID, department name, manager ID, location ID. Extremamente simples o insert que a gente está fazendo. Tá? Ó. Values e os valores aqui, ó. Lembrando que os parâmetros são esses daqui, ó. Né, ó, são todos esses parâmetros aqui. O department ID, ele é o que? Ele é um next val desse cara aqui, ó. Department sec. O department sec é uma sequence. Tá? Então, automaticamente, ele vai pegar a sequência de valor que já estava aqui e vai para o próximo valor. Ó. Se esse cara já tinha 10, vai para 11. Se ele já tinha 11, vai para 12 e assim sucessivamente. Tá? Os únicos parâmetros que eu estou manipulando são esses daqui, ó, porque justamente eu estou colocando lá no cabeçalho da minha procedure. Tá? Bom, dbms output putline, departamento adicionado e o novo departamento ali, ó. Se ele conseguiu fazer o insert, beleza. Bom, e se não conseguiu, ele vem para essa parte de código aqui, ó. Exception when others than dbms output putline, erro, adicionando departamentos e o pname. Tá? Então, se ele não conseguiu por algum motivo, ou chave primária, ou disco que não conseguiu mais ter espaço, ele vai dar esse cara aqui. Ó. Então, essa parte de código nós já temos tratamento de exceção. Ela tá bonita? Ainda não tá. Simplesmente a gente não está considerando aqui, ó, qualquer erro, a gente não está especificando. Se acontecer erro X, não. A gente está falando, ó, se acontecer erro, qualquer erro aqui, ele vai dar essa mensagem. Tá? Às vezes, só fazendo isso, você não tem, vamos dizer assim, tanta informação para poder ajudar. Correto? Por quê? Porque você está acabando de falar para a sua procedure que qualquer erro vai ser tratado desse jeito aqui. Ó. Erro adicionando departamento. Tá? Bom, rodando esse código aqui, é para ele criar para a gente sem muitos problemas. Então, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Tudo bem com esse código aqui, pessoal? Tranquilo, né? Semana passada a gente já tinha feito também códigos parecidos. E beleza, ó. Procedure add department compilar. Tá? Então, vamos lá. Bom, a gente vai criar uma nova procedure para chamar aquela anterior. Ó, create or replace procedure, create departments. Begin, add department, é aquela procedure que a gente acabou de criar, não é? E eu estou passando o que para ela? Mídia 100, 1800. Edição 99, 1800. Propagandas 101, 1800. Beleza? Aqui, ó, simplesmente eu estou passando dados.
correto? Para a gente utilizar essa procedure aqui para adicionar dados na ADD Departments que a gente já tinha criado. Tá? É uma procedure chamando a outra aqui. Precisa dessa barra? Não precisa. Se você for compilar do jeito que a gente está fazendo aqui, não precisa. Eu já costumo pôr, porque quando você faz script, você precisa falar que esse cara é um terminador para ele justamente executar nesse ponto. Tá? Mas como a gente está executando de parte em parte aqui no SQL Developer, não precisaria não. Tá? É como se fosse esse cara aqui, o Go do script lá do SQL Server. Tá? Para ele pegar e mandar para o servidor comandos em lote. Tá? Bom, vamos criar então esse cara aqui. Ó. Beleza, ó, procedure criada. Então, essa procedure aqui vai adicionar dados através dessa daqui. Ó. Vocês concordam? Beleza. Na tabela Departments. Se a gente for dar um select, então, lá, ó, na Departments, vamos lá. Já vão ser basicamente os dados que a gente já conhece. Não vai ter muita diferença, não. Ó, temos aqui as nossas Departments. O último departamento é o 270. Pavrol. Tá, ó. Pavrol, né? E Location 1700. Beleza. Essa tabela aqui, a Departments, pessoal, lembrando, é uma tabela de sistema lá do Oracle que ela tem as suas constraints, tá? Então, não é qualquer valor ali do Manager ID que eu consigo colocar. Não é qualquer valor Departments ID que eu consigo colocar, tá? Location ID também, provavelmente, deve estar tudo relacionado. Legal. Set Server Output On, ó, justamente para quê? Para a gente ligar, né? Lá do lado do servidor a ser escrito em tela. Tá? Em tela não, né? A ser exibido. Em tela, no caso, é o que a gente está utilizando. Poderia ser escrito em arquivo também. Execute Create Departments. O execute ele faz o quê? Executa uma procedure. Quem? Create Departments é isso daqui, ó. Justamente a procedure que faz a inserção através da outra procedure. Beleza? Nós vamos chamar ela aqui, ó. Execute Create Departments. Ó, departamento adicionado, multimídia, erro, adicionando departamento edição. Departamento adicionado propaganda. Não mostrou? Set Server Output. Tá vendo como esse cara é importante? Ele não mostra. Vocês viram que aqui, ó, ele fez a primeira inserção, ó, desse cara aqui, beleza? A segunda, por algum motivo, ele não conseguiu. O tratamento de erro fez com que ele mostrasse isso daqui, ó. E não estourasse um erro pra gente. Sem tratamento, ele ia pegar e abortar a partir daqui e já era. Depois, ele conseguiu mais uma vez fazer esse terceiro aqui, ó. Propaganda adicionada. Tá onde? Tá aqui, ó. When others than, erro adicionando departamento. Esse when others than aqui tá pegando qualquer erro que tiver. Provavelmente, obviamente eu já sei, né? É um desses dois caras aqui, ó. Ou esse cara não tem a constraint. Na verdade, esse daqui, ó. Tá? O 99, a constraint dele não está sendo respeitado. Então é isso que está causando exceção. Ele, não, na verdade eu não sei, mas deixa eu ver aqui na tabela. É esse cara aqui, ó, Manager ID. A gente teria que dar uma olhada no Manager. Select. O Manager ID, na verdade, ele é um gerente da própria Employees. Ó, ele teria que ser, nesse caso, de 100 para cima, mas poderia ser qualquer um desses valores. Tá? Então é por isso que ele está dando o erro aqui. Ó. Bom,
o que então está acontecendo? Né? Ó, se a gente for dar uma olhada, dar uma select na employees, entre o 199 e o 101, o 100 ele conseguiu fazer a inserção do employee ID, o 101 também. E o 99, que é o do meio, logicamente foi o que? Tratado pela exceção, ele não conseguiu. Correto? Então o que acontece aqui, ó, nesse caso, tá, é justamente essa parte que ele comentou. Você tem um tratamento aqui, beleza, teve uma exceção, ele não explode o erro, quem está chamando, a procedure continua a partir, ó, da segunda linha, da linha chamadora para baixo, e continua inserindo. Se eu não tivesse o exception aqui, ele iria abortar. A partir do momento que ele deu exceção, aborta tudo, não continua nada. Tá? Então, para isso que a gente consegue utilizar a parte de exceção dentro de códigos PLSQL. Tá? Dentro das linguagens de programação no geral. Correto? Mas cada linguagem aí deve ter um comportamento diferente. A exceção vai ficar ou dentro da procedure ou dentro da function. Tá? Então é o exception que faz isso daqui. Ó. É ele que trata a exceção. Tá? Não, nesse caso aqui ainda não, mas dá pra gente pegar qual é o erro que está acontecendo. Tá? Bom, então foi essa parte aqui que a gente conseguiu simular. Ó. Tá? A primeira ela conseguiu, segundo não, o terceiro conseguiu. Tá? Lembrando, aqui nós não fizemos nenhuma inserção ainda, por quê? Porque a gente justamente não tem um commit dentro lá do comando. Deveríamos ter, quando a gente for realmente fazer as nossas procedures, temos que ter o commit para justamente efetivar o que a gente está fazendo, tá? Nesse caso aqui é só didático, para vocês verem. Se uma exceção não é manipulada, todas as declarações DML na chamada procedure são feitas rollback, não efetivando nenhuma alteração de dados. Então, deu exceção, automaticamente ele dá o rollback, para ali e já era. Tá? Declarações DML que não são afetadas são declarações que foram executadas antes da chamada do código PLSQL, a qual as exceções não são manipuladas. Então, o DML é justamente essa parte do quê? Da manipulação, da inserção, alteração e exclusão. Tá? Que não foram afetadas são declarações que foram executadas antes da chamada do código PLSQL, a qual as exceções não são manipuladas. Então, até o momento que se teve, supondo que eu tenha a mesma procedure sendo chamada várias vezes e tendo um commit em cada uma do final, da segunda, da procedure chamadora, é possível ir lá e fazer o que? A gravação deles. Correto? No momento que ele chamou a procedure que deu exceção, aquela procedure em si, ela vai pegar e vai dar o rollback. Tá? Justamente por quê? Porque uma delas, aliás, sem exceção, uma delas não deu certo, deu alguma coisa de erro, e aí ele vai pegar e abortar tudo. O que o banco entende? Olha, é melhor eu não gravar nada, você verificar o que está acontecendo, para depois você quiser, você vai e grava o que você quer. Tá? Com exceção, aí ele se comporta o quê? Olha, são essas exceções aqui que deram, só os que deram exceção não se gravam. Beleza. Então, com exceção, ele consegue manipular exatamente a linha que você está pegando e está chamando lá para poder gravar. Tá? Sem exceção, manipulação em bloco. Ele vai dar rollback em tudo. Tá? Nesse caso aqui... Sim. A segunda é a chamadora ou é a chamada? A chamada, beleza. Uhum. E essa procedura ela faz uma chamada contra você. Sim. No caso, essa segunda procedura é executada. Quando volta a execução pela procedura, ele vai continuar dar algum erro ali, ele vai dar uma correção. Exatamente. Uhum. Só que essa, ó, vamos supor aqui, ó. Esse cara aqui, certo? Não tem chamada de exceção, ó. Ela é a procedure que está chamando, não é? Esse cara tem.
Você concorda? Você concorda que pode ter um erro aqui? Entre esse e esse. Entre esse daqui, ó, ele poderia ter dado um único erro ainda. Como ela é a procedure chamadora, certo? E a outra está tendo a exceção, beleza, se ela desse o erro, simplesmente ele ia falar, ó, essa daqui eu também não consegui. Agora, vamos supor que aquela não tivesse exceção e essa tivesse. Aí não ia gravar nada, exatamente. Mas normalmente a primária, ela não tem exceção? Tem. Você aplica para as duas. Tá? Você tenta fazer sempre o quê? A aplicação dessa daqui, que é a chamada, e essa daqui é a chamadora. Pode ser um problema se o programador não tiver acesso ao banco, por exemplo. Se ele não tiver acesso ao banco, Porque se ele chama uma procedura e faça alguma coisa errada, aí essa procedura faz uma outra chamada de procedura, essa procedura executa, aí efetiva isso que ela fez, ela quando o primeiro dá esse erro, ele tratou o erro, né? Isso não vai ser efetivado, mas aquela já foi. Exato. Se você executar de novo, porque ele inseriu lá no caso, já vai estar na tabela. Já vai estar na tabela, aí ele não vai conseguir executar de novo. Se você não tiver acesso ao Para poder, exatamente. Se ele não tiver pelo menos acesso a select para ver, cara, aí realmente, tá? É difícil. Quando o desenvolvedor está desenvolvendo procedure ou function, geralmente ele tem que ter as operações básicas, né? Insert, update, select ou delete, olha, é muito raro. Eu acho que eu nunca vi na minha vida, pelo menos, um desenvolvedor não ter essas funções. Né? Se ele é desenvolvedor, ele precisa ter, não tem muito o que fazer. A não ser que a empresa seja muito rigorosa. É capaz de não deixar mostrar a estrutura da tabela para os caras. Tá? Mas eu, pelo menos, nunca vi, cara. Nunca mesmo. Mas é possível. Se o cara realmente não tiver essa visão, vai dar problema. Ele não sabe realmente o que foi processado e o que não foi depois. Né? Com o tratamento. Realmente. Tá? Então aqui, ó, mais uma vez, agora exemplo sem exceção, né, ó, de exceção não manipulada, aliás. Então a gente vai ter o que, ó? Mais uma vez a gente vai fazer, mais uma vez não, vamos criar uma nova, o add dept noex, tá? Esse noex aqui é de no exception, porque não tem nada de exceção aqui, ó. Beleza? Então não tem o meu exception, tá lá. Vamos criar esse cara. Tá? Então, o noex está aqui, ó. Beleza? Criou a procedure, ó. Procedure add dept department noex compilado. Agora a gente vai fazer o que? Uma procedure chamadora, ó. Basicamente, são os mesmos dados que a gente tinha da anterior. Só chamando a noex aqui agora, ó, que é essa nova procedure sem manipulação. Beleza? Então tá. A primeira era para ele conseguir. Não tem nenhuma constraint, não tem nada infringindo aí, né? A segunda é que vai dar o problema. A terceira é para ele conseguir. Tá? Vamos rodar ele então aqui, ó. Aliás, aqui rodar ele vai criar, tá? É na hora de a gente chamar. Ó, procedure compilada. Na chamada da procedure agora. Na execução, estou executando agora sem exceção. Ó aqui agora, ó. O que ele já fala? Erro de integridade. Ele já explodiu para mim o que, ó. Tentei fazer esse negócio aí, mas já deu erro de integridade. A procedura não vai aparecer os resultados do programador ou para algum usuário? Vai aparecer o programador. O programador, na hora que ele pegar, e, por exemplo, se ele tivesse que fazer essa chamada lá no .NET ou lá no Java, na hora de dar o erro, iria explodir esse erro aqui, ó. Hora 02921 Integrity Constraint. Vai aparecer esse cara aqui para ele. Para o usuário, o Lufas, ele não vai entender nada. Mas para o programador, ele já tem uma ideia do que é, né? Então, opa, é erro de integridade de constraint aqui, né? A parte que aparece no usuário, fazer uma inserção através do como você já programou para ele. Tá. Só que o que ele
está buscando, supor, não existe no banco. Aí ia retornar um erro. Então, é um select. E nesse caso é um select que é uma busca, né? Sim, essas execuções, tanto vai ser uma inserção que o usuário vai fazer no banco. Se desse algum erro, teria como a gente tratar para mostrar uma certa mensagem para o usuário? Sim. Sim, dá para você fazer ou por aqui no Oracle ou pela aplicação. Nos dois. Tá? Por aqui, você vai justamente colocar qual é o tipo de erro aqui, ó. Em vez de ser when others than, when, aí você vai colocar aqui, ó, hora 02291, aí você vai pegar e vai mostrar uma mensagem. Tá? E aqui, ó, são os erros realmente que o Oracle tem. São esses caras aqui, ó, que é o padrão de erro dele. Ora alguma coisa, ora alguma coisa. É por ele que você tem que começar a pegar e tratar. Ah, é difícil? Meu, são milhares de erros. Você nunca vai decorar todos. Esqueçam isso daí. Você vai ter que ir lá no Google, digita qual é o código do erro e trata. Não tem muito o que fazer. Ah, dá para pegar a tabela dicionário? Dá para pegar o dicionário de dados do próprio Oracle. O problema vai estar com essa linguagem aqui, ó, vai estar em inglês. Seu usuário não vai saber inglês, não adianta. Tá? Então, é melhor você fazer um seu próprio dicionário, traduzindo certinho, para cada um dos erros que acontecer. Você fala, não, você tem um erro, você vai ter que descobrir sozinho. Todo mundo fala, pega o que deu erro, digita no Google, lá você já vai ter uma ideia do que pode estar acontecendo, aí você resolve. Exato. Se você não tiver no Google, cara, o seu caso é raro e único. Você está ferrado. Porque se você não passou por esse erro, ninguém passou antes. Se o Google não encontrou, cara, é pouco. Tá? Muita coisa a gente encontra assim hoje. Tá? Nem sempre foi assim. Já foi mais difícil encontrar erro. Alguns erros de Oracle não se encontram no Google. A Oracle mesmo vai lá, protege a página dela para que fique somente interno para ela. Aí só quem paga a licença do Oracle consegue ver. Tá? Então, alguns erros mais específicos não adianta, no Google não vai encontrar. Aí você tem que ir lá e pagar, não tem o que fazer. Tá? Quando você está trabalhando com Oracle, grana não pode ser o seu problema. Tá? Não, se você não pagar, você não tem atualização, você não tem suporte, você não tem nada, cara. Então, a hora que você compra, você tem que já estar pensando, ó, tem que pagar, não tem jeito. Você já tem que falar para o seu chefe que vai ter aquela despesa anual. Tá? Então, não é só o fato de comprar o Oracle, você tem que pagar a licença certinho para você obter o suporte. Tá? Ah, você quer um suporte rápido de 1 hora, você vai pagar caro. Tá? Mas o suporte é realmente até de 1 hora que você pode pegar e ter retorno deles. O suporte normal da hora passa. Depende da licença que você está comprando do seu Oracle. Se for uma Standard, é um pouco mais barato. Se for Enterprise com os recursos mais ferrados que tem, cara, aí passa. Porque aí tem lá, se você está rodando em cluster, você está rodando em 3, 4, 5 processadores, 6 processadores, cara, aí a sua licença vai lá para cima. Porque eles cobram por núcleo hoje, né? Então, a brincadeira custa caro, não custa barato. Acho que 16 mil tá o SQL, cara. Não tá o Oracle, não. O Oracle deve estar na faixa dos 50 mil dólares por CPU. Então, se tiver um duplo processado, já são 100 mil dólares, cara. Quadro processado, 200 mil dólares. Meu, é caro. É caro, é pra valer mesmo. Aí o suporte é baseado nesse cara, é uma porcentagem dele. Então, por isso que às vezes sai caro o negócio. Mas, enfim, o Oracle realmente ele tem ferramentas boas por causa disso. Tá? Não deixem de indicar o Oracle para a empresa de vocês. Tá? Bom, a gente viu aqui, então, que temos problemas quando a gente não tem o tratamento, a exceção lá feita dentro das procedures. Né? Então, dá esse tipo de erro aqui, ó.
né? Que no nosso caso foi um erro de constraint. Beleza. Então, sempre que possível, utilizamos justamente as exceções para a gente conseguir tratar esse tipo de erro, para ficar mais fácil a gente poder aí, né, dar suporte aos nossos usuários nas aplicações. Para se fazer exclusão de procedure, é um negócio bem tranquilo também, ó. Drop, tá? Drop é um comando que exclui pelo menos uma grande parte dos objetos dentro do Oracle, tá? Create cria, o drop tira. Então, drop procedure. Verifique antes na documentação se essas procedure não está sendo utilizadas por nenhuma aplicação. Caso você apague uma procedure que é chamada por outros objetos, o Oracle não irá alertá-la sobre isso. Ou seja, eu não tenho um objeto chamando um objeto, no nosso caso não foi uma procedure chamando uma procedure. Vamos supor que eu chame aquela procedure que faça a inserção. Vamos supor que eu delete ela. Eu não tenho uma procedure ainda que depende dela. Beleza, o Oracle simplesmente vai falar, ó, apaga. E dane-se, ele não vai te avisar que tem um objeto que depende daquele cara. Você tem que pegar e tomar esse cuidado. Tá? As procedures ou objetos que são dependentes na procedura apagada ficam em status pendente. A gente vai ver que ele vai ficar assim, ó, um xão aqui, ó. Tá? Então, vamos dar um refresh aqui para a gente ver, ó. Mas é isso que acontece muito. E aí é o que vale a parte de documentação, versionamento de código, né? Backup. Se você fez uma besteira e não é difícil fazer, você vai lá no seu versionador de código e restaura ele. Esse é o melhor jeito de você manter a parte de documentação de base de dados. Tá? Porque, dependendo da quantidade de função e procedura que você tem dentro da sua base, começa a ficar uma bagunça. Principalmente, se você não definiu nomes, né, bem formatados, vamos dizer assim, para suas procedures e funções. Você acaba realmente tendo um problema grande de gerenciamento de código. Tá? Ó, no nosso caso aqui, a gente tem esse create aqui, ó, departments, e esse daqui também, os dois são independentes. Agora, o add departments está chamando, o create departments está chamando esse cara aqui, ó, o add, não é? E esse cara aqui está chamando esse, ó, o add no X. Beleza. Esse cara aqui, o create, depende desse. Vamos apagar justamente esse cara aqui, ó. Tá? Vamos tentar fazer isso. Ele não vai fazer pra gente? Não tem o comando aqui? Vamos ver. Não tem, mas tudo bem. Vamos lá, vamos dar o drop aqui, ó. Drop, procedure, o add departments. Não era isso que eu queria fazer, não. Mais claro o molho do que o peixe. Não era tudo isso de código, não, mas tudo bem. Ó, drop procedure e add departments, beleza? Ó, apagou. Procedure e add department dropped. Beleza, não reclamou de nada, fez bonitinho. Se eu der um refresh aqui agora, ó, esse cara aqui dependia daquele. Ele ficou nesse estado aqui, ó. Tá? Vamos chamar esse cara aqui, ó, create departments. Execute create departments. É underline, né? Ó, a procedure em si, ela existe, mas ele não vai conseguir executar, logicamente, por quê? Porque a procedure que está sendo chamada, né, não vai ter mais ela. Ela só é a chamadora. Então, já era. Você perdeu basicamente esse código aqui. Para fazer funcionar, você tem que criar outro. Senão não tem jeito. Senão tem que apagar ela aqui mesmo. Tudo bem, pessoal? Essa parte aqui bem tranquila do drop, né? Visualizando informações de procedures utilizando o dicionário de dados das views. O código-fonte de um subprograma é armazenado no dicionário de dados, ou seja,
qualquer comando que vocês estão fazendo aqui está sendo guardado em base de dados. Qualquer comando que vocês dão no Oracle tem uma tabela que está guardando. O Oracle não tem muito desse negócio de registro, igual o SQL tem. Tá? Se bem que o SQL melhorou bastante, a maioria hoje já das informações estão em tabela. Tá? Mas o Oracle, desde as versões remotas, está em tabela. Todos os comandos que você dá. Tá? Então, existe esse cara aqui, ó, tabela user source, para mostrar o código PL/SQL do seu dono, quem é o dono daquele código. All source mostra o código a qual você tem direito concedido de executar pelo dono do subprograma. Então, esses dois caras aqui, ó, user source e all source, são tabelas de sistema. Correto? Não sei se iremos ter permissão para ver. Se não tivermos, a gente vai ter que desconectar e conectar de novo. Porque estamos com o usuário HR. Lembrem-se que o HR é um usuário limitado. Ele não tem direito de muitas coisas. Dentro do HR, né? Ele tem. Então, vamos lá, ó. Describe user source. Essa tabela aqui é uma tabela de sistema, que contém o quê? Ó? Nome, tipo, linha e texto. Se eu der um select nela, dá certo? Dá certo. Se eu tiver permissão, provavelmente aqui já era. Vocês estão vendo aqui, ó, ADD, Department Noex. Isso daqui é o quê? É o nome da minha procedure, não é? Isso daqui, type. O que é o type? É o tipo do meu objeto, procedure. E o que é isso daqui, ó? Linha, que é uma sequencial, e o texto, ó. Olha o texto aqui. Isso daqui não é o código PL/SQL que a gente acabou de digitar? Certo? Se eu vim aqui fazer um alter procedure, o que ele vai alterar? Vai alterar essa tabela aqui, ó. All source. Tá? Ou user source. User source. Correto? Posso pegar e alterar diretamente esse cara aqui? Pode. É por sua conta e risco. Talvez não dê certo. Mas pode. Tá? Então, uma procedure em si, ela está armazenada aqui, ó, em uma outra tabela. Correto? Quando você dá um create, na verdade, ele está fazendo uma série de inserts aqui, ó, com o que você está pegando. Isso daqui é armazenado, então, os objetos. Nesse caso que a gente está vendo aqui, os procedures. Tem. Mas assim, a partir do momento que você deu drop procedure, você deu um drop aqui, ó, você deu um delete nesse cara. Tá? Então, se você tivesse, por exemplo, um backup paralelo, você conseguiria ver o código dela por esse cara aí. Daria para fazer dessa forma. Tá? Então, ele é texto, pessoal. Ó. Isso daqui é texto. Vamos dar um drop procedure nesse departamento NoEx aqui, ó. Lá. Drop procedure departamento NoEx. Ó. Beleza, ele fez, ó. Deletou a procedure, então tá correto? Agora eu vou dar um select nessa user sources aqui, ó, que é o que a gente estava vendo. Ó, cadê aquela procedure lá? Não tá mais, né? O ADD NoEx não tá mais. Ó, departamento NoEx. Tem esse cara aqui, mas esse cara a gente não deletou mesmo. Correto? Então, isso daqui, esse drop procedure, no fundo, ele está fazendo o quê? Delete. Com quem? Com essa tabela ali, ó, user sources. Tá? Então, dá para fazer na mão? Dá, mas o comando create e o comando drop são muito mais fáceis de ficar fazendo na mão, manipulando tudo, né? Que não é nem recomendado fazer isso. Bom, nós temos aqui essa all sources também, ó. Tem o dono, o nome, o tipo, a linha e o texto, tá? Então, se a gente der um select aqui na all sources, a gente consegue ver o nosso objeto, quem ele pertence, ó, no caso aqui são os objetos da SYS, tá? O nome standard aqui é o nome padrão. Esse daqui é do próprio Oracle, tá? Ó. Então não é nenhum usuário que criou. O tipo desse caso aqui de objetos são packages.
Package é um objeto que, basicamente, eu acredito que só o Oracle tenha. O SQL Server não tem esse objeto. É como se fosse uma classe dentro de um banco de dados. Tá? E aqui eu tenho as linhas, e aqui eu tenho código. Então, o All Sources, ele é um dicionário de dados para toda a nossa base de dados, não somente para o usuário. Tá? Então, esses caras aqui é onde a gente consegue visualizar onde estão guardados os códigos dos nossos objetos. Ok? Bom, se eu consigo fazer declaração, se eu consigo atribuir valor de variável dentro do PLSQL, obviamente eu consigo trabalhar com laço. É uma linguagem de programação e basicamente todas as linguagens contêm laço. São repetições de um determinado trecho de código, ou seja, as instruções são executadas por várias vezes. O PLSQL tem basicamente 3 tipos de laços. O laço básico, ou loop básico, o for e o enquanto. Tá? Beleza. Basicamente, com o for e com o while você consegue fazer tudo. Com o while você consegue fazer tudo. Com o for é muito mais prático, mas nem tudo dá certo. Tá? O básico aqui, ó. Então, analisando esse trecho de código aqui. Declare vmax department ID, vnovo departamento e vcontador. Estamos utilizando aqui, ó, variáveis mesmo, tipo de variável number, certo? Number recebe 1. Aqui eu já aponto, ó, qual é o valor pré-definido dela. E esse cara aqui, o que ele faz mesmo? Ele vai pegar o tipo da coluna department name da tabela departments e já vai atribuir direto nesse cara aqui, ó, novo departamento. Provavelmente deve ser um varchar 2 de alguma coisa, de 20, 30, não sei. Preciso saber? Não, não preciso. Eu sei que com percent type eu já pego ele mesmo, então já vamos usar direto esse cara aí. Correto? Begin. Select max department ID into vmax department ID. O que isso daqui faz mesmo? Exato. O valor máximo que for achado aqui, ó, vai cair para dentro dessa variável aqui, ó. Então é desse jeito que eu começo a atribuir valores. Lembram-se disso da aula passada? Então, com into, eu vou lá e faço inserção de dados através recuperado de uma select, né? Para eu ter guardado em variável, né? Vários valores. Você poderia colocar ali, ó, select valor 1, valor 2, valor 3, into, vírgula, tá? V1, V2 e V3. Vai, por exemplo, mostrar várias, como se fosse um select da tabela do departamento. Aí você tem que buscar com todos os funcionários, aí você colocando você tem que colocar no vetor. Desse jeito você vai conseguir um valor só. Só um valor. Esse cara aqui, como ele está trazendo um max, o max é um valor só. Então ele vai conseguir. Se você tiver mais que um valor, ele não vai inserir. Por isso que a gente utiliza o loop. Para você começar a inserir vários valores e processar vários valores. Tá? Mas a gente tem vetor e tem matriz aqui também. A gente poderia estar trabalhando com isso depois. Tá? Essa é a diferença, pessoal, quando a gente está trabalhando com análise de dados mesmo, ou do R ou do Python. Tá? No PLSQL do Oracle ou no Transact SQL, você não tem comandos que facilitem essa parte. No Python, ele consegue falar que tais valores atribuem numa única variável. Ele vai entender que aquilo lá é um vetor já. Correto? Então, isso daí facilita muito quando você está trabalhando com Python ou com R. Isso você ganha muito tempo, mas muito tempo mesmo. Tá? O problema das duas são interpretadas. Você não vai conseguir para fazer com milhões de dados. Ele vai demorar. Aí você tem que fazer em C. Não tem jeito. Tá? Mas para ver, pelo menos, construir o seu modelo, dá. É ótimo. Bom, aqui, ó. Continuando. V novo departamento recebe e comercial novo débito. Lembram-se do que esse cara aqui é mesmo?
Esse E comercial? Exatamente, ele vai abrir uma caixinha aqui no SQL Developer para você pegar e digitar, correto? Loop, ó, loop, end loop, pessoal. Isso daqui é o loop simples dele. Loop, end loop, correto? Novo departamento, V novo departamento, recebe V novo departamento, concatenado com V contador. V contador provavelmente é uma variável. Ó, V contador é uma variável do tipo number de 1. Insert into department ID, department name, values, Vmax department ID. Esse Vmax department ID é o valor que a gente começou a pegar logo no início ali, no intro. Vocês lembram dele? Aqui, ó. Vmax department ID. Esse cara aqui, ó, é o mesmo que esse. Tá? Então pegou ele mais V contador. V contador é o quê? É esse cara aqui mais um. Ó, que já está aqui, ó. V contador. Que ele aqui mais um. Tá? Vírgula V novo departamento. Esse V novo departamento é quem? É esse cara aqui, ó, que vocês estão acabando de digitar. V contador recebe V contador mais um. Exit when. Ó, aqui o termo de parada dele. O comando, a restrição de parada do loop é esse daqui, ó. Exit when V contador maior que 4. Então, a hora que o contador passou a ser 5, ele vai pegar e vai sair fora do laço. Tá? É bem simples a sintaxe, muito simples a sintaxe do PLSQL nessa parte de loop. Correto? Então vamos lá, ó. 4 vezes ele vai pedir. Tá? Lembrando que isso daqui, pessoal, eu tenho uma procedure nela? Não tenho, né? Ó, esse código aqui tá sem nada. Ele é um bloco anônimo, então ele não vai gravar dentro da base de dados. Tá? Vamos lá. Ó. Describe departments. A tabela departments aqui, ó, tem esses 4 campos. São só esses 2 aqui, ó, que são not null, ou seja, eu sou obrigado a colocar dados só neles. Correto? Agora aqui então, ó, aqui a gente tem que rodar ele por inteiro. Declare, declara as variáveis, dá um select into, correto? Então vamos lá, ó. Ele vai começar a rodar. Ó, intervalo e for novo departamento. Vamos colocar aqui, ó, vamos começar a digitar. Informática. Ok. Mais uma vez. Opa, por que ele pediu isso? Pela lógica, era para ele fazer o quê? Pedir toda vez no laço, ó, para inserir o dado, não é? Não tá. Estou pedindo fora, ó. Então ele inseriu informática para todo mundo. Vamos lá, ó. Vamos dar um select na tabela departments. Ó, provavelmente está nas últimas. Ele inseriu todas as vezes em informática. Só que ele foi concatenando conforme o quê? Conforme o contador. Vocês lembram daquela funçãozinha? Então a primeira vez ele inseriu 1. A segunda vez que ele já estava com 1, inseriu 2. A terceira vez ele já estava com 1, 2, aí inseriu 3. E a terceira vez ele já estava com 1, 2, 3, inseriu 4. Ó, cadê a função aqui, ó? V novo departamento recebe V novo departamento concatenado com V contador. Tá? Então é por isso que ele está inserindo 1, 2, 3, 4 aqui, ó. Correto? Então, era mais ou menos dessa forma que a gente tinha que ver para saber como um laço simples funciona dentro do PLSQL. Tudo bem? É bem fácil a sintaxe, né? Ela é bem intuitiva. Existe o em V contador maior que 4. Saia quando o contador for maior que 4. Correto? Nas outras linguagens você tem que colocar lá um if break, ou um if exit, né? Nesse caso aqui dos contadores simples. Tá? Agora o while. Bom, no while
fica às vezes um pouco mais claro. O while eu tenho que colocar a condição de parada logo aqui, ó. V contador menor que 4 loop. E aqui, ó, o end loop pertence ao while. Aqui tá desalinhado, mas o end loop é do while, tá? Então, é só isso aí que vai mudar. O resto é igual, é o mesmo código. Basicamente, só mudamos isso daqui, ó. Mais nada. O resto é a mesma coisa. Tá? Vamos rodar esse cara aqui também. Agora com while. Tá, ó. Então, end loop é desse cara aqui, ó. Fecha esse daqui. Tudo bem? O while, pessoal, é igual a linguagem Java aí que vocês estão vendo, .NET, não muda, tá? A sintaxe dele basicamente é a mesma. Aonde meu contador tá modificando? Aqui, ó, na última instrução. Ele está pedindo para ler fora do while. Tá pedindo para ler fora do while. Se eu colocar aqui dentro, ele vai pedir 4 vezes? Tecnicamente ele tem que pedir, né? Mas não vai funcionar assim, como vocês acham que é bonito. Vamos pôr, só para vocês verem. Sabem por quê? Quando eu estou trabalhando com variável desse tipo aí, depois que você digitou uma única vez, ela está em memória já. Então ele está vendo que é a mesma variável, ele praticamente já sabe qual é o valor dela. Por isso que não dá certo a gente fazer isso. Se você zerar ela no final do loop, eu nunca tentei, a gente pode até tentar. Mas vamos tentar rodar desse jeito. Null a gente não consegue, a gente vai ter que colocar branco nela, né? A gente vai ter que fazer com que ela receba aspas, aspas. Tá? Por quê? Quando eu atribuo o null para uma variável, eu estou tirando ela da memória, praticamente. Então, mas ela não cria de novo. Por quê? Porque o declare está aqui em cima, ó, não está dentro do loop. Correto? A declaração é feita uma vez só. Tá? Então, ó, vamos tentar rodar ela aqui. Ó. Então, lá o meu departamento. Técnico. Ok. Olha lá, ó. Ele fez a inserção, tudo de técnico, mesmo ele estando dentro do laço lá. Se a gente for dar o select lá no nosso department, ó, técnico está lá. Ah, mas ele fez até 3 vezes agora. Qual é a condição de parada dele? Menor que 4. Então tá certo. Agora, vamos tentar colocar ele aqui, ó. Esse cara aqui. V novo débito. Ó, não vai dar certo já, para avisar, tá? Por quê? Se esse cara aqui tá recebendo um cara concatenado que já é diferente desse daqui, e ele tá pedindo, é sinal que ele não vai pedir pra gente, não vai dar certo, tá? Mas 2 pontos igual a branco. Vamos fazer isso daqui, ó. Ó, e eu vou ferrar esse comando aqui ainda. Como eu tô botando ele com branco, eu acabei de tirar o valor anterior a ele, vocês concordam? Tá? Então vai ficar tipo, o nome do que eu digitar, 1. Depois vai aparecer 2 e 3. Porque eu estou limpando a variável aqui embaixo, ó. Ele não vai concatenar depois. Vai concatenar nada com o V contador. Tá? Não vai pedir pra você digitar. Não vai pedir. É por causa do tipo da variável. Essa variável aí, ele não rola desse jeito. Cara. Aonde? Aqui, né? Beleza, obrigado. Então vamos lá. Rodando. Vamos lá. Jardinagem. Ok. Beleza, rodou. Departamentos. Mas ele deu ainda jardinagem 1, 2 e 3. Ah, por quê? Porque o E comercial está em memória, ele não suja. A hora que ele suja a variável, está até a final da sessão. Não é a variável, não é só a variável. Não é só a variável. Ó, quem é que na verdade está fazendo isso é esse cara aqui, ó. Tem que considerar ele.
Esse cara eu não consigo zerar. Cara, tem como zerar, porque eu já fiz isso. Eu vou ver qual é o comando. Tem como zerar? Tem. Tem porque eu já fiz isso daqui. Quando eu estava estudando certificação, a certificação cobrava essa variável aqui e essa variável aqui, ó. Pra você ter uma ideia, são duas variáveis diferentes. Uma, se não me engano, é local, a outra é global. E ele fazia um jogo com esse cara aqui. Aí uma hora ele zerava isso daqui, justamente para testar você. Tem como zerar sim. Mas eu não vou lembrar agora, vou ver depois e aí eu passo para vocês. Tá? Bom, e o laço for? O for é o mais fácil de todos, né? O for, eu tenho o início, o fim e já era. Vai rodar aquela quantidade de vezes e acabou. Sempre que possível utilizar laço for, melhor para programação. Sempre. Correto? Na maioria das vezes dá para a gente usar. A não ser que realmente não tenha como a gente ver antes quanto o nosso laço vai rodar. Tá, ó. Então, for e in, de 1 até 3, loop. End loop mais uma vez, ó, para fechar o for, tá? Opa. É aqui, ó. Então, ó, for, loop, end loop. Tá, pessoal? Uma coisa que muita gente confunde. For, loop, end, for. Não, sempre o end de qualquer laço do PLSQL, end loop. Tá? Fica mais fácil decorar desse jeito. Mais uma vez, então, ó, ele vai rodar de 1 até 3. Só isso daí, só essa quantidade. Então, vamos lá, ó. Declare, sei lá, departamento administrativo. Administrativo. Correto? É para ele rodar 3 vezes lá, vai aparecer lá meus administrativos 1, 2 e 3. 1, 2, 3, né? Então, se a gente der um select aqui, aqui, ó, administrativo 1, 2 e 3. 1, 2, 3. Tudo bem, pessoal? Essa parte de loop aqui é bem tranquila, né? É mais para mostrar para vocês sintaxe mesmo de como roda, tá? Porque vocês já sabem aí, na verdade, qual é a lógica do laço. Existe um cara aqui que se chama continue, tá? É utilizado dentro de um dos tipos de laço, faz com que a condição do laço seja avaliada antes de terminar o bloco do laço, do loop, oferece aos programadores a habilidade de transferir o controle para a próxima iteração. Vocês já utilizaram alguma vez esse continue aqui no Java ou no .NET? Não sei se é o mesmo comando, mas tem algo parecido para ele pegar e avaliar novamente. Então vamos supor aqui, ó, nesse código, onde está meu continue, está aqui, ó. Ó. É um laço for, correto? Normal, de 1 a 10. Ele vai fazer o soma, ele vai fazer o DBMS output, continue when i maior que 6. A primeira vez que o laço rodar, vai ser 1, não vai o meu i? A segunda vez que o laço rodar, vai ser 2 e assim por diante. Com if. O que ele está fazendo aqui, ó? Continue when i maior que 6. Se o i for 7, por exemplo, correto? Ele volta para cá, ó. Ele não termina isso daqui, ó. Ele volta justamente para cá, ó. Enquanto não for maior que 6. Isso, exatamente. Então, o que ele vai fazer? Ele não passa mais por essas condições quando o meu i for maior que 6. Enquanto for menor, vai fazendo tudo. Passou, ele não faz isso daqui, ó. Na verdade, o vsoma, né? Peraí. Aqui, ó. É isso mesmo. Continue o em maior que 6, ele não vai fazer isso daqui, ó. O vsoma é o DBMS output. Ele vai voltar lá para cima. Avaliar. Você vai fazer o vsoma quando for maior que 6.
continue when I maior que 6. Se o I é igual a 1, I 1 é maior que 6? Não, não é. Ele vai fazer. O continue, ele volta, ele fala para ele pegar e voltar lá para cima, na condição de avaliação do for aqui, ó. Bom, vamos rodar isso daqui. Aí a gente vê esse cara aqui, ó. Do Delphi tem. O Delphi é exatamente o continue, exatamente igual. No Pascal é exatamente assim. Então vamos lá, ó. Rodando. Ele vai rodar o quê? De 1 a 10 esse laço aqui. Beleza? VSoma recebe VSoma mais 1, VSoma no início vale 0. E ele vai somando de 1 em 1 ali, ele vai escrevendo o que a soma é e vai acumulando. VSoma recebe VSoma mais 1. Então aqui a segunda vez, ele vai receber o que ele já vale mais 1 e vai escrever. Sem entrar continue, a soma é. Sem entrar continue por causa disso daqui, ó. Então vamos lá, ó. Um, dois, três. Ah, é isso daqui mesmo que você tinha falado. Ó, enquanto ele é menor que 6, a soma é 1. Beleza, ó a primeira vez aqui, ó. Vou tentar abrir isso. A soma é 1. DBMS output, a soma é 1, ó. Então isso daqui é a primeira. Continue. When I maior que 6. O I maior que 6. O I vale quanto? Vale 1. 1 é maior que 6? Não é. O que ele vai fazer? Ó? Vai voltar para cá. Ó. Aqui, ó, vai voltar para cá. Ah, não, é verdade. Aqui a frase aqui, ó. Sem entrar, continue. Então aqui, desculpem pessoal, é isso mesmo. 1 é menor que 6? Falso. Faz isso daqui, ó. VSoma recebe VSoma mais 1. Ele é... Na verdade, assim, ele é um continue. Ele é um reset, eu diria. Ele volta para a expressão desse cara aqui, ó. O nome realmente confunde. Por quê? O continue dele, na verdade, não é uma expressão, é um comando para você voltar a avaliar o seu início de bloco, só isso. Tá? O que ele está fazendo aqui? Realmente, entrando, a soma é soma igual a 3. Se ele já valia aqui mais 1, 1 mais 1 já valia 2, mais 1 que ele está fazendo vale 3. Sem entrar, continue, a soma é 4. Agora, por que ele está fazendo nesse 4 aqui? Não, ele começou em 1. Começou em 1, ó. Aí ele somou mais 1 ali embaixo. Aí foi para 2 ali, ó. Sem entrar, continue. Soma é 3. Aí ele voltou pro primeiro. A soma é 3. Aí somou 3. Aí ele fez a comparação. 3 não é maior que 6. 6. Então vai cair. Aí ele somou de novo. Aí foi para 4. É isso mesmo. Correto. Não, tá certo. É isso mesmo. Aonde ele está aqui pulando? Ó, justamente na condição 6, ó. Aqui, ó. Só que ele não está nem analisando a soma, ele analisa o seu limite, só parou de sem entrar, continue. Exatamente. A soma é quando ele estava na sexta, sétima volta. O que está sendo analisado justamente é o valor do I aqui, ó. E não é o valor do soma, na verdade. O soma simplesmente é um cara que ele está mostrando, certo? O I é que está sendo analisado. Ó, o I, ele é um cara o quê? 6, beleza. Se ele é 6, aí realmente ele vai pegar e vai fazer o quê, ó? Aqui ele não está entrando, ó, mais. 13, 14, 15 e 16. Aqui no caso é soma, né? Fica mais fácil a gente mostrar aí, então, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Soma, recebe, soma mais 1. Não, só vou mostrar aí aqui, ó. Soma, recebe I, a soma é igual a I, beleza. Quando I for maior que 6, soma, recebe
Então, só que aqui se eu for receber I, vou colocar aqui I mais 1, então, né? Ah, não, mas ele já está recebendo. Então, mas ele está recebendo o valor de soma acumulado. Sim, mas o valor no começo da soma foi Então, do mesmo jeito, você vai continuar. não, mas ó, aqui eu estou recebendo soma mais 1. Na verdade, ele está acumulando. Eu queria que ele mostrasse justamente o valor de I, para justamente mostrar a parte onde ele não está passando. Com o I, pelo menos a gente sabe que é o quê? Que é o nosso valor do loop, né? 1, 2, 3, sempre vai ser de 1 em 1. Se você colocar pipe I ali, não aparece. Aqui dá, ó. Pipe I aqui. Tudo bem que aí vai ter que ignorar o resto, mas dá aqui, ó. IDBMS output line, pipe I. Beleza. A gente começa a analisar só esse último carinha ali, ó. Porque eu concatenei, mas não coloquei nenhum espaço, né? Aí ele concatenou tudo. Só tem que analisar isso daqui, ó, o último caractere. É uma sacanagem mesmo, oh, caramba. Então, concatena espaço com esse cara aqui e agora coloca uns espação assim. E aqui vai ser a mesma coisa. Beleza. Fechou aqui, né? Então vamos lá. 1, sem entrar no continue. 1, a soma é, aí a segunda vez já, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. A partir daqui, ó, que é realmente o 7, aí ele já começa a não passar, ele começa a fazer a expressão de avaliação só lá em cima. Fica mais claro com o I do que com o soma. O soma, na verdade, confunde mais. Correto? Então, continue, na verdade, é para ele voltar para cá mesmo, ó, no for. Tá? Então, ele volta a avaliar isso daqui e não continua o resto. Né? Na verdade, avalie o começo esse continue aqui, né? Bom, data type, né, são tipos de dados que possuem múltiplos valores, ou seja, pode-se armazenar vários dados de uma única variável, ao contrário do tipo char, number, date, que armazenam uma por vez. Pode ser do tipo record ou collection. A gente vai ver que o record e o collection são coleções de variáveis, igual a gente trata aí com vetor e matriz. Tá? Record é quando queremos armazenar um valor com diferentes tipos de dados e uma única ocorrência naquele momento. Collection é quando queremos armazenar alguns valores do mesmo tipo de dados, ou um record. Bom, um record a gente poderia interpretar como se fosse isso daqui, ó. Eu tenho uma variável do tipo lógica, aliás, uma única variável, parte dessa variável, né? Uma delas é lógica, outra delas é data, outra é varchar 2 e a outra é imagem. Tá? Isso daqui é o que a gente chama de record. Collection podem ser o quê? Vários valores aqui também, só que eu tenho uma coleção mesmo. Ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Correto? Não necessariamente eles precisam ser dos mesmos valores. Né? Eu poderia ter o quê? Ó? Esse record aqui como se fosse uma collection. A collection é a coleção de várias linhas. O record é a estrutura que eu tenho dessas minhas variáveis aqui. Ó. É a estrutura que me forma essa variável. O vetor, eu não tenho mais ou menos essa estrutura, só que o vetor eu só suporto que um tipo de dado. Ou ele é todo inteiro, ou ele é todo caractere, ou ele é todo imagem. Não tem jeito. No record não, a gente cria um tipo dele, ó. Correto? Aí no caso você teria record e collection.
Exatamente. Eu poderia fazer recordes de collection. Daí que nem ali no mundo, ele teria essa estrutura. Isso. Exatamente. Aqui, ó, é um recorde. E eu tenho aqui numa collection vários recordes iguais a esses caras aqui, ó. Correto? Então, é essa a diferença entre a record e a collection. Você dá um apelido pro recorde. A gente dá um apelido, a gente dá um nome pro recorde. Tá? Record contém um ou mais componentes também conhecidos como campos para um tipo escalar. Number, char, date são similares ao tipo struct da linguagem C. Vocês chegaram a ver estrutura de dados, né? Na parte de estrutura de dados vocês viram Java, correto? Vocês chegaram a criar a estrutura? Chegaram. É o mesmo conceito, não vai mudar. Tá? É uma variável que eu posso acessar ela com vários valores. Isso agora eu tenho o quê? Em banco de dados. Mais uma vez, são poucos bancos de dados que contêm agora esse tipo de recurso, tá? É bem melhor você começar a tratar os seus dados como recorde do que tratar como variável, tá? Vamos supor que às vezes a sua tabela tenha 30, 40 valores. Trata como um recorde. Fica muito mais fácil, muito mais tranquilo do que ficar tratando variável por variável, né? Trata-se de uma coleção de campos com uma unidade lógica. Então aqui, ó, a estrutura de um recorde. Eu tenho a minha declaração, campo 1 o tipo dele, campo 2 o tipo dele, campo 3 o tipo dele. Tá, ó. Exemplo, employee ID, number de 6, last name, varchar 2 de 25, job ID, varchar 2 de 10. O recorde, na hora que eu coloco o valor nele, ele vai aparecer como se fosse isso daqui, ó. Como quase se fosse o quê? Um vetor mesmo. Só que para cada uma das posições, eu tenho o quê? Tipos de dados diferentes. Eu manipulo essas coisas. E agora você começa a manipular essas posições, exatamente. Notação de um campo individual, como você acessa a posição? Cliente, por exemplo aqui, né? Ó, cliente record ou clirecord, ponto nome. Isso daqui não é muito parecido com orientação a objeto depois que vocês instanciam a classe? Cara, não tem o que mudar aqui, vocês vão manipular do mesmo jeito. É muito legal o Oracle por causa disso. Vocês começam a ter estruturas muito parecidas com o quê? Com classe, que vocês já estão acostumados. Tá? CLI-record.nome recebe João da Silva. Ou recebe aqui, ó, 2 pontos igual. Correto? Bom, atributo role type. Vocês já tinham visto o quê? O percent type, não é? O percent type já era um negócio legal. Que ele ia lá da tabela, pegava o quê? O tipo do seu campo e trazia para você na declaração da variável. Agora o role type. Declara uma variável de acordo com uma coleção de colunas de uma tabela ou uma view. Campos de um record têm que ter os mesmos nomes e tipos de colunas de uma tabela ou view. Exemplo do percent role type. Set several tipo on, declare type, emp-rec is record. Beleza? Ó. Emp-record is record. Beleza, aqui eu estou falando que eu estou declarando o quê? Um record. Vsal, number de 8, beleza. Vminsal, number de 8, default de 1000, beleza, declarei aí com o valor default. VHireDate employee ponto HireDate percent type. Até aqui, ó, é o que vocês viram. Normalmente, correto? Ele está pegando o tipo de dado que é o HireDate da tabela employees e jogando aqui na HireDate. V1, VEmp1 do tipo employees percent role type. O que esse cara está fazendo? Ele está pegando a sua estrutura inteira lá da employees e está jogando aonde? Está jogando nesse cara aqui, ó. Esse cara tem o quê? Esse cara tem o código, ele tem o ID, tem o first name, tem o last name, tem o vsal, o salário, tá tudo nele. Vocês pegaram agora e copiaram uma estrutura de uma tabela inteira e jogaram aonde? Jogaram aqui dentro, ó, diretaço.
Qual outro banco faz isso? Esse cara aqui se chama percent row type. Esse é o nome Dessa função. Exatamente. Você está pegando um row, uma linha inteira de tipo de uma tabela ou de uma view colocando dentro de uma variável. Pode ser qualquer variável, precisa ser Não precisa ser do tipo record. Você poderia colocar ela direto aqui, ó, declare v1, v_emp1 do tipo employees percent row type. Já era. Você matou o seu problema. Você não precisa ficar escrevendo campo por campo para ficar separando o que dentro da sua procedure ou função. É muito legal. Isso daqui é muito bacana. Se você tiver uma tabela com 50 registros, você declara ela como percent row type. Você já tem as 50 variáveis ali para você pegar e bordar nela. Você não precisa ficar criando 50. Tá? É por isso que o Oracle custa caro, pessoal. Porque em programação vocês não vão ver isso em outro banco de dados. Ah, o SQL é bom. É bom, mas não vai ter isso daí. Esquece, nem na última versão lá, 2017, tem. Não vai ter. Tá? O Oracle, desde a versão 6, tem isso daí. Por isso que ele vai custar caro. Para produção, ele é muito bom. Muito. PLSQL é muito legal. Mas beleza, vamos lá. Ó. Meu rec.vsal. Opa, meu rec é isso daqui. Ó. A variável que eu declarei agora para receber emp_rec. O emp_rec, por sua vez, ele é o record, não é? Então, ó, entre aspas, é a minha instância que eu tenho aqui agora, que eu estou trabalhando com ela. Tá? Meu rec.vsal, ó o vsal aqui, ó. É esse mesmo cara aqui, ó. Opa, errei aqui. Esse mesmo cara aqui, ó. Recebe vmeurec.mensal mais 500. Qualquer valor aqui poderia ser, só para mostrar. vmeurec.vhiredate, 2.sdate. Ó, mais uma vez, entre aspas, né? Minha variável instanciada, ponto meu campo. Ele está falando que toda a data de admissão vai ser a data do próprio sistema. Poderia ser isso daí. Exatamente. Tá? Quando você faz, por exemplo, uma procedura de inclusão, certo? Você sempre quer garantir que a data de inserção seja do sistema. Você já põe um cara desse daí, você vai garantir direto. Aquele type seria a mesma coisa que você estivesse criando uma classe. Esse cara aqui, o row type, o record sim. Sim. Isso daqui é a sua estrutura, vamos dizer assim. Isso daqui é a sua instância dela. É isso mesmo. Primeiro eu criei estrutura para depois uma variável que recebe essa estrutura. Ele salva alguma coisa? Não. Só para você movimentar. Nesse caso aqui, nosso. Mas a gente poderia fazer aonde? Numa procedure. Se a gente faz uma procedure, ele salva dentro da base de dados. Tá? Se a gente poderia fazer uma função, salva dentro da base de dados. Aí a gente salva, trabalha como a gente quer. Tá? Então, dessa forma aqui, ó, a gente consegue fazer muita coisa. Select asterisco. Olha que da hora isso daqui. Isso daqui é demais, né? Select asterisco. Ele está pegando o quê? Tudo. Da onde? Da tabela employee. Onde o employee ID igual a 100. Você concorda que ele vai ter uma linha inteira de dados ali, quando você faz um select? Olha o into aqui, ó. O que ele está fazendo com o into? Meu rec.v_emp1. O que é o emp1? É a tabela inteira aqui, ó. Eu preciso ficar colocando campo por campo para ficar recebendo? Não preciso ficar fazendo isso. Ele já vai lá, vai ver que os dois têm a mesma estrutura, copia de um para o outro, sem galho nenhum, sem dor de cabeça. Correto? Num sistema Java, por exemplo, que vocês estão mexendo, o que vocês teriam que fazer para fazer essa cópia? Um por um, pessoal. Vocês não tinham muita escolha de pegar e mexer. Se vocês tivessem 50 campos a serem copiados que tem na base, você tem que fazer um por um, ir lá e carregar suas variáveis. Teria como você
você carregar a próxima estrutura dentro do Não entendi? fazer quase a mesma coisa aí, você pegar e carregar uma estrutura já cheia de dados. No Java? No Java dá para fazer isso. Porque o Java é da Oracle, e a Oracle vai facilitar. Tá? No .NET não. No .NET ele vai ter lá os seus recursos, mas não vai ser assim. No Java, o Java e Oracle hoje, pessoal, são irmãos. Não tem jeito. Então a Oracle fez assim, ó, é Java, pode usar o meu recurso. Beleza, então tudo que é para facilitar no Java vai ser legal e vai ser rápido para vocês programarem. Agora, qualquer outra linguagem, vocês vão sofrer, não tem muito o que fazer. Java tem. É. Você instancia alguma coisa, preenche todos os dados e depois carrega. Exato. No Java dá. Porque o Java é da Oracle. Hoje a Oracle melhorou muito essa parte de suporte ao Java justamente porque eles compraram e acabou, né? E hoje você programa direto em Java, basicamente dentro do banco. Cara, eles melhoraram muito. O seu olhou, parece que é grave já. É? O seu olhou, parece que é grave já. Bom, vamos lá então, pessoal. Aqui eu só vou rodar, tá? Mas eu expliquei mais ou menos o código para vocês. E aí, ó, ele vai estar pegando o quê? E imprimindo, né? Ó, DBMS Output Putline, VMeuRec, depois vai concatenar com o shard1, depois vai concatenar com VMeuRec Vsal. Aqui não tem jeito, aqui ele não mostra todos os valores para vocês na hora do print, tá? Ele carrega em memória, mas para fazer o print vocês teriam que fazer on for, tá? Ou fazer a impressão de 1 a 1 mesmo. Aí não tem muito segredo não. Tá, ó. Mas ele fez aqui, ó, King é um valor, 14 do 5 do 18 é outro, 1500 é outro. Correto? E é isso daqui mesmo que o print está fazendo, para imprimir 3 valores. Esse daqui e esse daqui, ó. Tudo bem aí? Isso então é o row type. Meu REC vai recebe esse tipo de REC. Aqui em cima, deixa eu ver aqui, ó. O V agora é v_me_rec está recebendo esse emp_rec. O emp_rec é um recorde, é tudo isso daqui, ó. Exatamente. Então você está trabalhando só com ele. Você precisa colocar um REC? Precisa. Precisa, senão você não consegue usar. Quando você fala que ele é recorde, você não está declarando uma variável, você está declarando uma estrutura recorde, uma estrutura registro. Mas o REC O emp_rec é como se fosse agora a instância da sua classe. Tá? Então você sempre usa, entre aspas, a instância. Tá? Isso daqui a gente só está comparando, tá, pessoal? Na realidade não tem esse nome de instância no Oracle, não. O Oracle ele não é puramente orientado a objeto. Ele tem características, mas essa parte não é orientada. Tá? É como se fosse. É mais fácil hoje, né? A gente comentar o que é. Bom, existe um negócio dentro da base de dados que é o que a gente chama de cursor. Tá? Sempre quando a gente dá um select, a gente, na verdade, sempre movimenta massa de dados. Num select, não tem como eu manipular dado por dado nele. Certo? A não ser que eu fique lá colocando where employee ID igual a 100, where employee ID igual a 101, correto? Mas fora isso, eu não tenho um meio para manipular somente aquele dado específico. Igual a linguagem de programação. Tá? Caso eu queira fazer essas manipulações mais sofisticadas, a gente utiliza cursor. Isso para qualquer base de dados. Tá? Tanto SQL, quanto Oracle, quanto Postgres, aí a gente tem esse recurso. Toda vez que a gente faz a aplicação de um select, na verdade são cursores, são apontadores dentro da base que vão me trazer esse resultado. A gente, na verdade, agora está começando a manipular esses cursores, tá? Esses apontadores. São eles que vão lá e trazem um registro para mim na select. Eles que vão lá e apontam para eu fazer um insert, para fazer o update. Então, os cursores é como se fosse o quê? Alguns apontadores. Ou, a gente chama até às vezes de ponteiro, que na verdade são isso daí mesmo. Tá?
onde a gente manipula realmente a posição de memória, vamos dizer assim. Toda instrução SQL executada no servidor Oracle é associada a um cursor individual. Cursor implícito é declarado no gerenciador, é declarado e gerenciado pelo PLSQL. Então, quando a gente está fazendo um select, a gente não percebe, mas existe a parte de declarar um cursor para trazer os resultados. Isso, qualquer banco de dados faz para vocês automático. Cursor explícito é declarado e gerenciado pelo programador. O explícito é a gente que vai lá e cria o cursor, certo? E manipula ele. Quando a gente faz um cursor explícito ou declara um cursor explícito, são essas fases aqui que eu tenho. Primeiro, eu tenho a fase de declaração do meu cursor, eu tenho a abertura dele, eu tenho o carregamento dos dados para dentro de uma caixa ou dentro de variáveis, tá? Sempre, quando eu mexo com o cursor, eu vou estar mexendo geralmente com uma massa de dados, com que um select vai me retornar. Pode ser um dado, ou pode ser 10 mil, ou pode ser 100 mil, enfim, é o quanto o select vai me trazer. Aí ele vai verificar, olha, o cursor é vazio? Não. Então carrega novamente para a próxima linha. O cursor é vazio? Não. Carrega novamente para a próxima linha. Chegou ao final do meu cursor, chegou ao final das minhas linhas a serem lidas, fecha o cursor. Tá? Sempre eu tenho esse algoritmo que ele executa. Tá? Sempre o cursor vai trabalhar dessa maneira. Quando eu quero controlar, então eu tenho que falar, abra o cursor, fetch, carregue o cursor, feche o cursor. O cursor, pessoal, vocês estão vendo esse desenho aqui, ó, das pedrinhas aqui, uma em cima do outro? O cursor é justamente o apontador daqui, ó, é o ponteiro, certo? A caixinha aqui, ó, é justamente o que? Aonde ele vai ser colocado, onde os dados vão ser colocados. As pedrinhas é como se fossem os dados, tá? O registro, ok? Que a minha select está trazendo. Na hora que eu dou um fetch row aqui, ó, vocês estão vendo que o apontador, certo? Ele que estava apontando para a primeira pedrinha aqui, a pedrinha não saiu. É esse cara aqui que eu vou estar enxergando agora. Antes tudo estava dentro da caixa, não estava? Não enxergava nada. A partir do momento que eu dei o fetch, é esse cara aqui que é enxergado. Ó. O primeiro cara do topo da minha select vai estar sendo enxergado. Beleza. E ele vai fazendo isso daqui até o final. Até o último cara. Opa, não tenho mais nada dentro da minha caixa aqui. Ó. Todos os dados eu já percorri. Beleza. A gente vai lá e dá um close no cursor. A gente vai lá e fecha realmente isso daí. Tá? Então é mais ou menos essa ideia que a gente tem. Bom, vamos para o intervalo e depois a gente começa realmente a trabalhar aqui, ó, com essa parte do cursor. Já vai ter uma ideia aqui melhor do que é então. Beleza? Depois do intervalo, então, a gente continua a partir daqui.